Bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão vendo este vídeo. É o seguinte, primeiramente eu queria que você soubesse que é uma live feita no Facebook e portanto você vai me perdoar porque eu não sei se a câmera tá limpa. Bom, agora deve estar. E a segunda coisa é o seguinte, sendo uma live no Facebook, a possibilidade, uma possibilidade muito alta de eu parar de falar o que eu tô falando e começar a olhar aqui mais para baixo, né, para ver algum comentário, a possibilidade de eu esquecer o que eu ia falar, de eu falar que eu vou falar uma coisa, vai chegar no final do vídeo e eu não vou ter esse. Aqui, pronto, voltou. Bom, o que eu tava falando mesmo? Sim, a possibilidade. Pera, não. Sim, pra você que tá vendo um vídeo meu pela primeira vez, essas possibilidades, sim. E nesses vídeos eu procuro falar sobre a história do Brasil relacionada com a história da capoeira. Porque sou porque eu sou um capoeirista, eu acredito que a capoeira é muito importante, tem muito impacto na história do Brasil em vários momentos. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre a Revolução Francesa, o final da Revolução Francesa, mais especificamente. E isso da Era Napoleônica. Não sei se vai dar pra ver toda a Era Napoleônica, mas enfim, não custa tentar. E no caso, nos outros dois vídeos, a gente conversou sobre a Revolução Francesa, né? Sobre os antecedentes, a primeira, a segunda e a terceira fase. Não, foi a primeira. Acho que foi a primeira e segunda fase. Acho que foi a primeira, segunda e terceira fase, uma coisa assim. E no caso. Foi primeira, segunda e terceira fase, pronto. E no caso, no vídeo anterior a esses dois anteriores, a gente conversou sobre a guerra, sobre a independência dos Estados Unidos, né? No caso, esses dois eventos não têm nenhuma relação direta com a capoeira, mas tem muito impacto na história do Brasil. E por isso são eventos que têm que ser conhecidos, né? Esses certos detalhes têm que ser conhecidos, são eventos que têm que ser compreendidos para se entender a história do Brasil do século XIX, né? O Brasil do século XIX. E mais do que isso, a Revolução Francesa em especial, ela é o evento que é um marco final da Idade Moderna e um marco inicial da Idade Contemporânea, né? Então a Revolução Francesa tem um grande impacto no mundo todo, né? Enfim, deixa eu lembrar, tem mais alguma coisa que eu acho interessante de falar? Sim, pra você que tá vendo um vídeo meu pela primeira vez, né? Todos os outros vídeos estão disponíveis no YouTube, no meu canal Papo com Grilo. A maior parte está disponível no meu Instagram. E obviamente, já que são lives no Facebook, eles estão todos disponíveis no Facebook. Agora que eu tô pensando, todos menos um que só tá disponível no YouTube, que é uma live que eu fiz pelo YouTube para testar, falando sobre sincretismo. Enfim, deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Sim, nos meus vídeos eu geralmente utilizo músicas de capoeira, né? Não necessariamente uma música que fale diretamente do evento que eu estou falando, né? Por exemplo, no vídeo que eu fiz sobre o Quilombo do Calunga, eu utilizei uma música de capoeira, mas a música não falava sobre o Quilombo do Calunga, né? O êxodo de Capivari, no vídeo que eu falei sobre o êxodo de Capivari, escolhi uma música de capoeira que não falava sobre o êxodo de Capivari, mas os elementos combinavam, né? Com a história, né? Tinham elementos semelhantes, mas como eu estou falando de Revolução Francesa, né, eu teria que ser muito criativo para encontrar uma música de capoeira que combinasse com isso. E no caso, eu não conheço nenhuma, ou
Eu não me recordei de nenhuma, talvez seja porque não haja nenhuma mesmo, mas enfim. Bom, já deu uns 5 minutos desde que eu comecei esse vídeo. Não sei se já posso começar a falar sobre a Revolução Francesa propriamente dita, né? Por favor, me avisem se eu já posso começar. Enquanto eu espero alguém me falar que eu posso começar, vou ficar aqui falando algumas coisas um tanto quanto aleatórias. Boa noite, Manuel. Até alguém falar que eu posso começar ou até eu encher o saco e eu decidir começar, né? Bom, aqui é o seguinte, vou colocar aqui a música de fundo. No vídeo, vou recordar aqui os últimos 2 vídeos, né? Vou fazer uma recapitulação rápida para quem viu, porque se você não viu, você vai lá ver, né? Mas para quem não viu, o seguinte. No primeiro vídeo a gente conversou sobre os antecedentes da Revolução Francesa, né? A gente conversou sobre a crise econômica, né, gerada pela falta de industrialização, Guerra dos 7 Anos, Guerra da Independência dos Estados Unidos, entre outras coisas, né? Também a crise alimentícia que abateu a França devido a uma crise climática mundial causada pela erupção de um vulcão lá da Islândia. Erupções desse tipo que são evitadas pelo gelo que está derretendo, né? Mas enfim, não tem importância nenhuma, além de catástrofes climáticas globais, né? Que podem matar milhões de pessoas, como já mataram, né? E aí, todo esse clima, né, entre outros fatores, começou a fazer com que Vixe Maria, essa palavra fugiu de novo da minha cabeça. Eu tava com ela agora e ela fugiu. Um clima de insatisfação, né, um clima de insatisfação popular, uma insatisfação que começou a virar um ódio que a gente percebe claramente, né, quando ocorreu a queda da Bastilha, não, a tomada da Bastilha, por algum motivo eu sempre falo queda, mas enfim, a tomada da Bastilha, chamada prise de la Bastille em francês, né, ou então quando as pessoas invadiram o Palácio de Versalhes, né, que mataram os guardas e foram carregando a cabeça decapitada dos guardas com lanças enquanto escoltavam a família real até Paris, né? Então, assim, né, em vários momentos a gente vê que há um clima de ódio. E esse clima de ódio, obviamente, que vai aterrorizar e vai impedir que o rei e a rainha durmam, né? Isso vai fazer com que o rei acabe aceitando governar sob uma constituição feita pelos membros do terceiro estado, né? No caso, o terceiro estado é o povo. E aí a gente vai começar na França a ter um governo constitucional, uma monarquia constitucional. Só que há uma divisão muito clara do terceiro estado, porque política é uma coisa maravilhosa, né? As pessoas, assim, às vezes eu tenho a impressão de que a maior parte das pessoas entra na política não para beneficiar os outros, mas para beneficiar a si mesmo, que é uma coisa muito engraçada quando a gente pensa que política, etimologicamente falando, vem do termo polis. Polis significa a palavra grega para cidade, né? Ou seja, política são tudo aquilo relacionado à polis, né? Tudo aquilo que é para se relacionar com nós, as pessoas, os cidadãos e os políticos, né? Eu tenho às vezes essa impressão de que a maior parte está lá para se beneficiar e não beneficiar os cidadãos, né? Mas enfim. E isso aí eu acho que representa bem os girondinos, né? E estando num momento de muito ódio, de muito radicalismo, a gente tem na política muitos radicais, né? E esses radicais vão ser os jacobinos. E o que acontece? Essa divisão claríssima do terceiro estado vai fazer, e somado ao fato de que a maior parte da população odeia os nobres, o alto clero e a família real, vai fazer com que o rei
perceba que isso é claramente um barril de pólvora que está prestes a explodir. E aí, sendo ele aliado da coroa austríaca, né, pelo casamento dele com a Maria Antonieta, vai fazer com que ele tente articular movimento para derrubar essa revolução, né? E aí ele e toda a família real francesa vão tentar fugir para a Áustria, mas vão acabar sendo capturados e vão ser condenados à guilhotina. E isso foi péssimo para eles, mas foi ótimo para os jacobinos. Foi tudo que os jacobinos precisavam para tomar o poder. E com os jacobinos no poder, nem todos os girondinos vão gostar muito, até porque os jacobinos, eles estão mais a favor do povo do que a favor dos interesses da alta burguesia, né? Então, os girondinos não vão ser muito fãs disso, né? E um membro dos girondinos, mais especificamente, deixa eu achar que o nome dela, mas enfim, vai matar o rei Amarra, que era chamado de l'ami du peuple, né, o amigo do povo. Tá aqui perto, pronto, aqui achei, né, a Charlotte Corday vai matar o Marat. E aí isso vai iniciar uma perseguição a todos aqueles que são contra a revolução, mais especificamente que são contra os jacobinos, né? Ou seja, os girondinos, vai ser uma perseguição clara aos girondinos, só que isso aí vai começar a evoluir para uma perseguição generalizada a basicamente qualquer um que sofre uma denúncia de ser contra a revolução e contra o governo dos jacobinos, né? Vai ser a época do terror e vai causar 35 mil mortos, né? Vão ser 35 mil mortos na guilhotina. E, curiosamente, o líder dos jacobinos, o Robespierre, disse no julgamento do rei que abomina a pena de morte, né? Assim, é bem contraditório, né? Mas, enfim. E aí, o que acontece? Os girondinos, em um determinado momento, vão conseguir se articular e matar o Robespierre, né? Vão dar um tiro na boca do Robespierre e vão condenar ele à guilhotina. Especificamente em 1975, inverti, 1795, os girondinos vão conseguir tomar o poder e vão fazer uma nova constituição e vão instituir que é o governo do diretório. O diretório, no caso, era formado por 5 membros escolhidos pela Assembleia dos 500 e pela Assembleia dos Anciãos. Essa Constituição dos Girondinos, esse governo dos girondinos, vai ser um governo voltado para os interesses da alta burguesia, né? Então são aqueles interesses que todo ser humano decente vai defender, né? Tipo, sabe o voto para todos os cidadãos? Chega, tem que ser voto censitário, porque afinal de contas, nada mais lógico que numa república, um governo do povo, a república, coisa do povo, o povo não poder votar, né, gente? Nada mais lógico. E outra coisa, né? Sabe a lei que estipulava o preço máximo dos alimentos que os jacobinos tinham aprovado? Chega dela, porque afinal de contas comer é um luxo. Se você não tem dinheiro para comer, problema seu. Comer é luxo, você não precisa comer para viver, né? E aí, a lei que regulamentava a distribuição das terras confiscadas dos nobres do clero, chega de dar terra para pobre, gente. Pobre tem que trabalhar para rico. Imagina só o rico ficar sem gente para trabalhar, né? E aí, a permissão que os operários tinham para ficar fazendo greve, uma coisa abominável, né? Chega de greve, não pode mais ter greve, né? E, enfim, isso vai gerar um clima de muita insatisfação, ainda mais porque eu tenho certeza que esse governo dos girondinos tinha muita corrupção, né? Eu tenho certeza que tinha corrupção nesse governo dos girondinos. Isso daí eu só encontrei um canto falando, não lembro agora qual canto foi, não sei se é confiável, mas enfim, eu acho uma suposição extremamente justa.
Então, meio que nem todo mundo vai ser a favor desse governo, né? E vão ter vários movimentos com uma retomada dos ideais jacobinos. É pior, né? Mas enfim, né? Vai ter muita gente que não vai concordar muito com os girondinos. E aí o que vai acontecer, né? Vai ter, por exemplo, em 1796, a Conspiração dos Iguais, que foi liderada pelo Krako-Babov, e ela pretendia basicamente aprofundar as reformas revolucionárias populares e criar uma comunidade dos bens e do trabalho. Não pesquisei direito sobre essa revolta, não sei se é revolta, se é resistência, não sei, porque eu não li sobre, não vou mentir, é apenas para dar exemplo. Mas baseado na meia dúzia de parágrafos que eu li, de certa forma me lembra um pouco o comunismo e me lembra também que o Karl Marx escreveu, não sei agora se foi no Manifesto Comunista, tenho quase certeza que foi no Manifesto Comunista. Se não foi, então foi no Capital, mas eu acho mais difícil, eu acho que foi no Manifesto Comunista mesmo, que tinha vários comunistas e um deles os franceses, mas que não eram comunistas, não eram os comunistas verdadeiros, né? Mas enfim, isso não importa muito não. O que importa, só para vocês ficarem sabendo, é que essa, assim como todas as outras, foram esmagadas pelo diretório. Essa, mais especificamente, o Babov, junto com outros líderes, foi condenado e executado à guilhotina em 1796. Isso é uma coisa interessante porque mostra que a guilhotina não foi abolida, né? Continuou-se com essa prática da pena de morte. Na verdade, para quem não sabe, guilhotina vem, já que a gente fala tanto da guilhotina, né? O que acontece? A guilhotina, ela foi criada vem do nome de um médico francês, Joseph Ignace Guillotin. O Joseph, né, vamos chamar de Joseph, propôs uma reforma na mudança de execução da pena capital, né, a pena de morte. Ele propôs que deveria ser uma pena única, rápida e mais ou menos indolor, o menos indolor possível, né? Propôs a guilhotina, propôs o uso da guilhotina. Por que é que isso é uma ideia interessante, né? Eu pelo menos acho uma ideia muito interessante, que faz com que o Jack Sparrow tenha feito a escolha certa, né? O que acontece é o seguinte, gente. Se você não tem dito como é que vai para você executar uma pena de morte, você executa da maneira que você quiser bem entender, né? Tipo esquartejamento, crucificação, apedrejamento, queimar na fogueira, afogar, enforcar, né? Formas bem lentas e dolorosas, né? E que sinceramente, se você parar para pensar, né? Não são justas. E a pena de morte, na minha opinião, nunca é justa, mas enfim. Porque, por exemplo, a crucificação, eu não vou nem falar de Jesus, não vou falar disso não. Eu vou falar de um movimento popular lá na Roma antiga, que eu não lembro agora, não lembro mais os detalhes dessa história, mas eu lembro que uma rebelião popular foi desfeita por um cara aí, né? Escolheram lá um cara pra desbaratar a revolta. E aí esse cara pegou e ordenou que crucificassem todos os participantes, um ao lado do outro, nas ruas de Roma, né? E pelo que eu me lembro, essa revolta tinha ótimas justificativas para acontecer. Se bem que, na minha opinião, revoltas populares sempre têm ótimas justificativas para acontecer, né? Ou então, queimar na fogueira, né? O povo adorava queimar bruxa, né? Uma coisa incrível. E, inclusive, adoravam acusar de bruxa pessoas que conheciam
práticas milenares de cura com ervas, né? Mas obviamente entre a prática milenar, uma prática médica milenar e uma perspectiva religiosa de alguns séculos só, a prática milenar obviamente é bruxaria, né? Enfim, né? Então assim, né? Voltando para a Revolução Francesa, deixa eu ver aqui, sim. O que acontece? Pera aí. Então tá internamente todo esse clima. E externamente, se vocês não se lembram, o Luís XVI, quando começou a conspirar lá com o governo austríaco, ele acabou causando uma guerra entre a França e a Áustria, propositalmente inclusive. E outras monarquias nacionais se uniram à Áustria para combater a Revolução Francesa, né? Porque imagina só, né? Se todos os outros países fizessem essa revolução, era o pesadelo que estava assombrando todos os reis, né? Todos os monarcas. Então, eles queriam derrotar a Revolução Francesa. E essa guerra contra a Revolução Francesa ainda não acabou. Ela ainda está existindo, né? Inclusive, no governo do Diretório que vai ser feita a segunda coalizão, né? E o que acontece? Por que isso aqui é importante? Primeiro, porque com o andamento dessa guerra, com a continuidade dessa guerra, o exército em geral começou a perder a perspectiva que tinha anteriormente de lutar, né, de lutar e pensar sempre nas instituições criadas pela Revolução, mas começou a pensar muito na questão da hierarquia, de obedecer aos generais, né? E mais importante do que isso, no meio dessa guerra que vai surgir uma figura bem peculiar, um gênio baixinho, com problemas estomacais, né? Que ficou conhecido como Napoleão Bonaparte, né? O Napoleão Bonaparte, ele nasceu em 15 de agosto de 1769. E lá na região lá na ilha da Córcega, se eu não me engano, Córcega é uma ilha, se não for, então é a região da Córcega, mas enfim. E ele é um gênio, como eu já disse, um gênio da estratégia militar, de tal forma que aos 24 anos de idade, o Napoleão vai chegar ao cargo de general do exército francês, né? Aos 24 anos de idade, né? E a alta taxa de vitórias deles, né, vai dar a ele muita popularidade, inclusive entre as assembleias, né? E essa popularidade vai inclusive causar uma certa preocupação que o Napoleão tentasse tomar o poder, né? Bom, e aí o que acontece? O Napoleão toma o poder, né? Porque o que acontece vai ser o seguinte: toda essa instabilidade interna e essas ameaças externas, somada a essas ameaças externas, né, fez com que parte, né, da burguesia e um membro do diretório, eu acho que é Sieyes, não sei falar o nome dele, eu acho que é Sieyes, mas eu não sei falar, enfim. Agora que eu tô pensando, eu devia ter olhado. Bom, enfim, esse cara, que havia sido recém-eleito para o diretório, ele vai, como é que se fala? Sim, vai articular junto com essa parcela da burguesia, com o Napoleão, um golpe que vai ser dado no dia 9 de novembro de 1799. Mais especificamente no dia 18 de Brumário, já que a gente está na França revolucionária. Brumário, para quem não sabe, é um dos meses do calendário revolucionário francês.
Bom, e o que vai acontecer? O Napoleão, o Sieyès e o Roger Ducos vão ser escolhidos para ser três cônsules. Cônsuls ou é cônsule? Agora eu estou em dúvida se é cônsuls ou cônsules, mas enfim, é o plural de cônsul, né? Que formariam o consulado. E o Napoleão, como eu já disse, ele é um gênio. E ele não é um gênio só na estratégia militar, ele é um gênio da política também. De tal forma que ele vai conseguir praticamente monopolizar o poder no consulado, e ele vai transformar o cargo dele, que era de 10 anos, para um cargo vitalício, né? E mais, como se não bastasse, ele vai lá em Notre Dame, literalmente, curiosidade, Notre Dame quer dizer Nossa Senhora em francês. Em Notre Dame, ele vai literalmente se autocoroar imperador da França, né? E quando eu digo se autocoroar imperador da França, eu não estou falando de uma maneira um tanto quanto metafórica, não, eu estou falando de maneira literal, porque o que acontece lá antigamente, as coroações, não sei se ainda hoje, mas enfim, eu sei que as coroações eram sempre feitas pelo Papa, né? E o Napoleão, quando ele foi coroado, ele pegou a coroa das mãos do Papa e colocou na própria cabeça, então ele se autocoroou. E isso é não sei se a ideia dele era simbolizar o que ia ser o futuro, mas enfim, se não foi para simbolizar, foi o início de uma prática bem clara do governo do Napoleão, um estado laico, um estado onde a religião não interfere. A religião iria poder, todas as práticas religiosas seriam permitidas dentro do âmbito religioso, não deveria haver influência da igreja no estado, né? O que é uma coisa revolucionária, porque a gente está falando do século XVIII, século XIX, onde ainda havia gente que achava que onde a igreja ainda era muito atrelada ao Estado, né? A igreja, né, havia-se ainda a crença popularmente, né, falando, nos intelectuais, mas não, porque enfim, século XVIII era do iluminismo, mas enfim, popularmente falando, ainda se havia aquele pensamento do rei como uma pessoa escolhida por Deus para governar, e por isso é um direito natural do rei, né? Mas enfim, sim, deixa eu lembrar, blá blá blá, peraí, eu me perdi aqui, esqueci. Sim, então, por exemplo, os casamentos vão ser feitos no cartório, né? Não vai ser mais feito o casamento reconhecido oficialmente vai ter que ser o casamento feito pelo cartório, né? E isso é uma das coisas que está presente no Código Civil Napoleônico, ou Código Napoleônico de 1804. Né? No caso, ele entra em vigor em 1804, mas desde 1800 o Napoleão fez uma... mas desde 1800 o Napoleão mandou organizar o sistema legal da França, né? Que pelo que eu vi é considerado que na época aquele sistema legal, o sistema legal da época era um sistema antiquado e confuso, né? Isso é uma coisa meio um tanto quanto constante, pelo que me parece, né? Na opinião das pessoas. Mas eu não estudo direito, eu não posso dizer isso, né? Com certeza, mas enfim, essa é a opinião que é dada pelos historiadores. Deixa eu lembrar, sim. E aí uma das coisas que ele fez, né? Igualdade a todos os cidadãos perante a lei, liberdade da pessoa, e ao mesmo tempo ele reintroduzir a escravidão colonial, né? Uma contradição maravilhosa. Liberdade, segurança
segurança da propriedade. Enfim, liberdade e segurança da propriedade. Várias práticas para abolir o feudalismo, né? Inclusive, eu creio que por isso teve práticas para minar a transmissão da herança por primogenitura, né? Como dar direitos iguais a todos os filhos, dar direitos iguais à herança para todos os filhos. Além do laicismo, que além desse casamento também pode ser visto na dissensão religiosa. Eu creio que seria o mesmo liberdade religiosa, porque dissensão seria... Agora eu não lembro o que a dissensão quer dizer, mas enfim, é alguma coisa que me fez lembrar de liberdade religiosa, mas eu não encontrei o termo dissensão religiosa, né? Bom, agora uma coisa interessante, ele vai se basear, além das leis da França, né? Ele vai se basear também no direito romano, né? Aliás, nas leis revolucionárias e no direito romano. E o que acontece? No direito romano, a figura paterna era o que importava, o pai era importante. O que isso significa? Que a mulher, que a Frau, né? Porque eu já falei aqui, não vou mais utilizar o termo mulher no vídeo da Maria Conga. Frau é a mulher em alemão. E tem justificativa para isso, é só ir ver o vídeo que eu fiz para o Quilombo Maria Conga. Enfim, mas no caso, como a gente está na França, les femmes vão perder os direitos individuais, bem como os filhos ilegítimos vão ter os direitos reduzidos. E além disso, o pai vai ter o direito de encarcerar o filho por 6 meses. Né? E o filho também só ia poder se casar se tivesse permissão do pai, né? Enfim. E quanto à política externa... e além disso, Napoleão também industrializou a França, né? Ele começou a industrializar a França, uma outra coisa muito importante. E quanto à política externa, o que acontece? Vai ser uma política externa imperialista, de conquista, né? Então, em 1806, o Napoleão vai ordenar o bloqueio continental. Porque o que acontece? Ele pretendia quebrar a economia inglesa. E a França, ela já tinha conseguido o melhor exército terrestre do mundo. Não, ou pelo menos é considerado o melhor exército terrestre do mundo, porque eu não sei como é que seria o exército dos países asiáticos, por exemplo, mas enfim, na Europa era o melhor exército terrestre. Enquanto que a Inglaterra tinha a maior marinha militar do mundo, né? Pensando bem, se a marinha já é militar, né? Enfim, tinha a melhor marinha do mundo. E como a Inglaterra é uma ilha, não tem muito como competir, né? Então o que o Napoleão decide fazer? Ele decide impedir que a Inglaterra faça comércio. Porque uma vez que a Inglaterra está impedida de fazer comércio, não vai conseguir vender com os países europeus, não vai conseguir vender os seus produtos. E uma vez que não vende os seus produtos, a economia inglesa vai quebrar, né? Enfim, então Napoleão em 1806 vai determinar o bloqueio continental. Bom, só que é o seguinte, não é porque mandaram que a gente tem que obedecer, né? Ainda mais não é porque um outro país mandou que a gente tem que obedecer. Então, Portugal, que tinha parcerias comerciais muito antigas com a Inglaterra, né? Vai continuar comercializando por debaixo dos panos sem que a França soubesse. E aí a França vai e tenta invadir. E aí a França vai, né? Quando o Napoleão descobre, ele manda um ultimato para o rei Dom João VI, né? Dizendo que se ele não parasse de comercializar com a Inglaterra, a França ia atacar Portugal.
Mas eu não vou contar o resto dessa história, eu vou deixar o resto dessa história para o próximo vídeo, né? Mas enfim, estamos agora caminhando para o fim da Era Napoleônica, porque um dos países que vai ignorar o bloqueio continental é a Rússia. Afinal de contas, a Rússia é a Rússia, né? Quer dizer, a Rússia, ela, até onde eu sei, a única vez que a Rússia perdeu uma guerra foi até então tinha sido uma guerra lá com o Japão, a guerra russo-nipônica, uma coisa assim. Bom, e aí, o que acontece? E o Napoleão sabia muito bem disso. Por isso que ele mandou os homens dele para irem para invadir a Rússia no verão. E a tática do exército francês era bem simples. Eles iam direto para a capital, né? Porque se você derrubar a capital, você consegue derrubar todo o resto. E durante o trajeto para a capital, ia atacando algumas cidades para conseguir comida, água, enfim, mantimentos, né? Então, o que acontece? O Napoleão envia lá o exército dele. A temperatura no verão estava fazendo 30 graus Celsius. Eles percorreram e as noites estavam durando 2 horas. E em 2 dias de campanha eles percorreram 112 quilômetros. E segundo a visão de alguns, essa pressa do exército francês era simples, porque o Napoleão não queria invadir a Rússia, não queria derrotar a Rússia, ele queria massacrar, destruir, esmagar o exército francês para forçar um acordo com o czar. Czar, para quem não sabe, é o título de rei dado na Rússia, que deriva da palavra César, né? Uma coisa que eu acho interessante. E que também é a mesma origem etimológica de Kaiser, que é a palavra para rei em alemão. Bom, enfim, o que acontece? O exército russo, uma vez que percorreu tudo, tantos quilômetros em tão pouco tempo, os mantimentos vão acabar ficando para trás. E aí eles vão começar a tentar invadir a cidade. Só que sabe qual é o problema? Os russos, espertos como eram, eles evacuavam a cidade, retiravam toda a comida e água. Se tivesse um poço, envenenava, né? Então, então os franceses chegavam e não tinham nada o que fazer, né? Por isso, eles, enquanto marchavam para a cidade seguinte, logo depois da primeira tentativa de invasão, eles estavam com muita sede, foram beber água do rio, e aí muitos soldados ficaram doentes, né? Tiveram diarreia, coisa e tal. E aí eles foram tentar invadir algumas cidades, dando no mesmo resultado. Então eles decidiram alterar a rota e ir direto para Moscou. Quando isso aconteceu, o exército russo atacou o exército francês e deixa eu ver quantos que era? Dos 250 mil dos 250 mil soldados que participaram dessa batalha, 80 mil morreram. E bom, o fato é que em 14 de setembro, 9 de setembro? 14 de setembro, Napoleão senta no trono do Kremlin, né, o Palácio Russo, né, acho que é o Palácio Vermelho. Acho que que o Kremlin é conhecido como Palácio Vermelho, enfim. Ele sempre para esperar o czar entregar a rendição e negociar forçadamente com os franceses. Mas, por acaso, assim, né, sem motivo nenhum, aconteceu um incêndio que destruiu 75% da cidade em 4 dias, né? Se uma coisa, assim, um acaso, né? Um acaso do destino. E aí o que acontece? O czar não se rendeu, o tempo começou a esfriar
Aí, quando chegou em 0 graus Celsius, o exército russo, o exército francês foi bater em retirada. Eles pretendiam bater em retirada para o sul, assim evitavam pegarem temperaturas muito baixas. Mas o exército russo, já esperando isso, impediu os franceses de irem pelo sul, e os franceses tiveram que ir pelo caminho que eles tiveram que voltar pelo caminho que eles tinham ido, né? E a temperatura chegou a menos 30 graus Celsius. Aliás, menos 40 graus Celsius, não é nem menos 30, é menos 40 graus Celsius. Dos 690 mil soldados, acompanhados de um cortejo formado por prostitutas, esposas, filhos e médicos, né? De todas essas pessoas, apenas uma em cada 7 retornaram, né? E isso daí foi a queda do Napoleão. Napoleão nunca vai conseguir se recuperar dessa derrota desastrosa, né? E aí em 1813 o Napoleão vai perder para os exércitos prussiano, austríaco e russo e sueco na cidade de Leipzig. E uma vez que ele foi derrotado, ele acabou sendo forçado a abdicar do trono, porque a França é invadida. E aí ele vai se exilar em 1814 na ilha de Elba. E aí, em 1815, o Napoleão retorna, toma o trono francês. E aí esse período é chamado de governo dos 100 dias, porque em 100 dias ele vai cair de novo após a batalha de Waterloo contra os prussianos e os ingleses. E aí Napoleão vai exilado na ilha de... Na ilha de Santa Helena, onde ele vai morrer em 1821. Bom, esse foi o fim da Era Napoleônica e o fim da Revolução Francesa. Espero que tenham gostado. Por favor, compartilhem. Deixa eu ver. Sim, esse vídeo dentro de uns 15 minutos deve estar no YouTube. E logo depois eu colocarei no Instagram. Então, até a próxima semana.